A gente está começando hoje o capítulo 3 e como nós fizemos nos capítulos anteriores, eu resolvi dividir cada capítulo em duas partes, porque eu acho que tem tanto conteúdo que em vez da gente sair atropelando e querendo falar muito rápido, eu prefiro que a gente pause um pouco, reflita. Hoje a gente vai falar mais ou menos metade do capítulo, é a conta mais ou menos que eu faço. A hora que eu começar a falar da epífise, a gente deixa para a próxima semana, né? Então, hoje a gente vai fazer uma análise do grupo mediúnico, né? E que eu acho muito interessante a gente entender que com essa reflexão de André Luiz, a gente pode enxergar os componentes de um grupo espírita, os componentes de um grupo mediúnico, de um grupo espírita, eu digo, porque tem muita gente que vai no centro espírita e acha que não é médium, ou não, porque a mediunidade ainda não está tão desabrochada. Mas a gente tem que entender que todos nós somos componentes de uma orquestra, né? Cada um vai trazer aí os talentos. Então, os meus talentos são diferentes da mamãe, que são diferentes do da Célia, que diferentes da Thaís, né? Eu lembro aí a minha mãe falando, ah, não, eu não tenho mediunidade. Claro que tem. Pode não ter uma mediunidade ostensiva de psicografia, de psicofonia, de clarividência, mas tem uma mediunidade enorme de doação, tem uma inspiração muito grande. Todos nós temos essa mediunidade, que é o comecinho de inspiração. Quando a gente tem aquela ideia, aquele insight, né? Quantos de nós já não passamos por experiências em que a gente teve uma ideia que veio do nada e era aquilo que a gente tinha que fazer. E essa ideia foi soprada. Ou muitas vezes a gente dorme e acorda e tá com aquele problema resolvido. Eu não sabia o que fazer, não sabia o que fazer, e de repente eu acordo. Agora eu sei. Acordei, conversei com o travesseiro. Não, não conversou com o travesseiro. A gente encontrou com os mentores e os mentores conversaram com a gente, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar afinado. Então, se cada um de nós é um instrumento diferente, né? Então, um é o baixo, o outro é a corneta, o outro é o tambor, outro é o piano. Por quê? Porque cada um de nós traz potencialidades diferentes. E a gente sabe, pelo livro dos mensageiros, que cada um de nós vem aí com um traçado de responsabilidade. Nós nos comprometemos no plano espiritual, fazer isso ou aquilo. E cada um vai vir de acordo com o quê? Com as suas necessidades e a sua capacidade. Então, por exemplo, não iam esperar de mim nessa vida que eu fosse capaz de desenvolver fórmulas matemáticas da complexidade que Einstein fez, ou tocar piano também quanto Chopin. Por quê? Porque não está no meu programa, não é da minha natureza. Então a gente não tem como médium se comparar, falar assim, puxa, mas então eu toco violino, mas eu queria tocar piano igual a Célia, né? Eu estou fazendo uma analogia do instrumento com o tipo de mediunidade, tá bom? Então, imagina que cada instrumento é um tipo de mediunidade. Da mesma forma que existem músicos que tocam vários instrumentos e tocam vários instrumentos bem, então, sabe, tem a mediunidade bem desenvolvida de psicofonia, psicografia, clareaudiência, cura, etc. Tem outros que falam assim, eu só tenho efeito físico, ou eu só tenho a inspiração. Então, a gente não tem que se comparar e achar que a gente é menos porque eu só toco violino, ou eu toco baixo, mas eu queria e toco piano muito mal. O nosso papel aí é estar bem afinado. É isso que eles esperam da gente. Eles não esperam que a gente toque 20 instrumentos. Eles esperam que a gente esteja pronto como médiums que somos todos, não só aqueles que estão num trabalho de desenvolvimento mediúnico, ou num trabalho de mesa mediúnica, ou num trabalho de desobsessão, ou num, enfim, um trabalho em que claramente existe uma interseção, uma interação entre o plano espiritual e o plano físico, porque a gente é médio o tempo inteiro. A gente é médio dentro de casa e fora de casa. A gente é médio quando está no supermercado e quando a gente está estacionando o carro, né? E aí, o que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu papel? Então, para que a gente esteja bem sintonizado, então, que a gente esteja bem afinado, é necessário equilíbrio,
Equilíbrio o quê? Equilíbrio emocional. Eu saber gerenciar as minhas emoções. Porque se eu não sei gerenciar o meu sentimento, a minha emoção, eu fico impaciente, intolerante, eu entro em desespero, eu entro em pânico em qualquer pressão que acontece. Ai, meu Deus, não dou conta. Ai, meu Deus, que problema. Ai, lá, lá. E a gente sabe que tem muitos de nós que entram nesse rodopiar. E tem fase que a gente entra mesmo. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Mas a gente tem que ter consciência. Tô rodopiando. Como é que eu volto para minha base? E eu voltar para minha base pode ser, vou fazer uma caminhada na natureza, que a gente sabe que a natureza tem essas essências curadoras. Isso está em André Luiz, também no finalzinho do livro Nosso Lar, né? Quando a gente está caminhando na natureza, a gente pode receber essas vibrações puras. Quando a gente respira através de uma meditação, a gente não só está alimentando o corpo, mas está recebendo aquele prana, que é o quê? O hálito de Deus, que é essa energia amorosa de Deus, que equilibra os nossos centros de força. A medicina hoje está provando a importância da meditação no tratamento de doenças físicas, de controle de pressão, de controle de depressão, de ansiedade. Isso é provado. Se alguém entrar nos sites de medicina, vai perceber, vai ver o tanto de trabalho que já está tendo a esse respeito. Então, eu procurar assistência, ajuda da medicina material, né, médico. Então, se eu estou deprimido, se eu estou entrando em uma crise atrás da outra, eu tenho que procurar um médico. Não adianta eu só ficar no passe. O passe não dispensa o tratamento médico. É, eu posso usar outros artifícios. A meditação está provado que é mais eficiente muitas vezes do que um remédio para depressão. Então, a respiração, a concentração é um exercício importante, porque nisso a gente está controlando a nossa mente, a gente está educando a nossa mente, né? Então, a gente já viu que esse equilíbrio emocional é muito importante. O equilíbrio moral. Não adianta eu vou lá e eu trabalho em 5 trabalhos diferentes dentro do centro espírita, mas eu saio do centro espírita, aí eu começo a falar mal dos outros e falo mal de todo mundo. Ou eu vou e eu tô tendo um relacionamento extraconjugal. Isso também está no livro de André Luiz. Ou eu abro meu computador, falo pro meu cônjuge que eu tô trabalhando, mas eu tô olhando pornografia no meu computador. Eu tô tendo um relacionamento à distância, amigável, com alguém que eu não conheço, mas eu sei que eu tô passando do limite, né? Se eu passar pela pela prova do jornal, eu vou saber qual é a prova do jornal, né? A prova que a gente fala para os nossos filhos. Se o que você estiver fazendo hoje sair no jornal amanhã, como é que você vai se sentir? Se eu não puder contar para minha mãe o que eu estou fazendo, eu estou fazendo a coisa errada, né? Então, esses são os valores morais que muitas vezes a sociedade não vai estar penalizando. Ninguém vai ser preso porque está sendo infiel, ninguém vai ser preso porque está olhando pornografia na internet, ou está fofocando do vizinho, do marido, da filha, da avó, enfim, moralmente está errado. O outro aspecto é do estudo. Por quê? Porque quando a gente ocupa a cabeça com coisa boa, é como se a gente estivesse se alimentando de alimentos bons, né? Então, é muito mais fácil a gente ficar simplesmente scrolling, né, no Instagram, no Facebook, do que a gente escutar uma palestra boa. E eu não estou querendo pregar aqui, beatificando que não, a gente só pode estudar o tempo inteiro. Não, não é isso. Mas a gente saber equalizar bem, distribuir o conteúdo que a gente está botando dentro da nossa vida. Porque se a gente sabe que pensamento e palavras são energias criadoras, eu tenho que pensar qual é o conteúdo que eu estou botando dentro da minha casa, o conteúdo que eu estou colocando na hora que eu ligo a TV, na música que eu estou escutando, na qualidade de gente que eu sigo em social media, o tanto de jornal que eu estou lendo, porque se a gente for ler jornal, a gente entre começar e terminar, é capaz de a gente terminar com taquicardia e com vontade de sair correndo de tanto horror que tem. Não é? Então, a gente ter essa consciência, né, de vamos usar as horas de uma forma mais
produtiva. Então tá bom, eu não consigo consertar o mundo. O que que eu consigo? Eu consigo rezar. Então eu vou fazer uma prece agora. Vou fazer uma prece por todos aqueles que perderam seus lares. Sejam perderam seus lares, suas famílias, seus bichinhos, através de guerras, através de desastres naturais, mas sem me desesperar. Eu posso ajudar como caridade em algum grupo, seja Cruz Vermelha, enfim, eu procuro ajudar da forma que eu posso, mas sem ficar centralizado, só lendo problema, só digerindo problema, só ruminando problema, né? Que muitas vezes a gente tem essa tendência, e é essa tendência que vai fazer a gente sofrer. Então, voltando aí à orquestra, a gente está falando da necessidade do estudo, porque através do estudo eu vou me conhecer melhor e eu vou fazer escolhas melhores. Quando a gente abre um evangelho segundo o Espiritismo, muita gente acha que o evangelho é um band-aid, é um consolo. Não é. O evangelho, ele consola quando a gente está no desespero, quando a gente está com dor, mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma cartilha de como agir bem. Porque se hoje a gente está sofrendo as consequências dos atos que a gente fez no passado, hoje a gente está plantando o nosso futuro. Eu tenho controle do meu futuro baseado nas escolhas que eu estou fazendo isso. Então, vou voltar aqui para a orquestra. Sou médium, estou com as minhas antenas super ligadas, capto tudo que está acontecendo. O médium é uma esponja. Imagina uma esponja branquinha, em que se eu passar na parede, talvez ela não saia tão suja, mas se eu sair no meio da rua e passar no asfalto, ela vai ficar preta, né? Então eu vou estar captando e dependendo da sintonia que eu tiver, eu vou estar passando essa esponja em lugares diferentes, né? Então nós trazemos aí uma bagagem do passado, nossas tendências, as nossas más tendências de passado. Vícios que são baseados no orgulho e no egoísmo, como a gente aprende no Livro dos Espíritos. Então, a forma da gente se aprimorar, Santo Agostinho já falou, conhece-te a ti mesmo. Fazer reflexão, como é que eu fiz? Como é que eu agi no final do dia? Eu tratei meu marido, minha esposa, meu namorado, meu filho, minha avó. Como é que eu me tratei? Porque tem vezes que eu faço tudo para todo mundo e eu não consigo achar 10 minutos para cuidar de mim através de uma meditação. A gente fica correndo atrás do rabo o dia inteiro, não é? E aí, como é que eu vou conseguir ter paciência com meu filho se eu não tiver inteira? Como é que eu vou cuidar da minha família se eu não cuidar da minha saúde? E ninguém aqui está pleiteando para que a gente seja egocêntrico, muito pelo contrário. O que a gente está falando é seguir o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar do meu espírito. Eu preciso escolher a comida física que eu ponho na minha boca. Eu não vou comer cachorro quente todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E eu preciso pensar na minha dieta moral, mental, minha dieta de pensamento. As informações que eu estou colocando para dentro de mim. Porque essas informações podem me envenenar também, né? Para quem tiver dúvida disso, é só assistir CNN 1 hora para ver como é que você vai terminar depois de assistir CNN depois de 1 hora. Vai ficar envenenado, né? E a gente não está pregando alienação. A gente está sugerindo aqui que a gente tenha cautela nas escolhas que a gente faz, né? Então, a gente sabe que tem médium que vai dar passe, a gente sabe que tem médium que é melhor para conversar com os espíritos. A gente tem médiums que são ótimos palestrantes, que preparam o conteúdo e de repente vão falar uma coisa completamente diferente por causa dessa inspiração. A sintonia vai estar sempre definindo a qualidade dos espíritos que eu estou afinados. Por exemplo, se eu sou um médium, uma médium de incorporação, eu posso incorporar Bezerra de Menezes? Muito difícil. Por quê? Porque Bezerra de Menezes está muito mais evoluído do que eu. Para eu conseguir incorporar Bezerra de Menezes, tadinho dele, ele vai ter que baixar tanto, baixar tanto, baixar tanto. Que é mais fácil ele falar com o Divaldo.
ou ele ter conversado com o Chico. Então, se eu quero ser instrumento de espíritos realmente superiores, eu preciso me elevar. Eles vão sempre abaixar um pouquinho, porque pela misericórdia divina, até Jesus, né? A gente sabe que demorou aí, sei lá, quanto tempo para ele conseguir diminuir a aura dele que ocupava, estendia por todo o planeta Terra, para diminuir para caber dentro de um corpo físico. Quantos anos para isso acontecer, né? Então, eles vêm por misericórdia, mas se eu quiser ter acesso a esses espíritos de alta envergadura, eu vou ter que fazer a minha parte. Da mesma forma que se eu quero correr uma maratona, eu vou ter que dar o primeiro passo. Eu vou ter que comer direito, eu vou ter que dormir direito. Eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, aí falando nessa orquestra, aí a gente vê esses quatro médiums. Tem o dirigente, que é Raul Silva. E quando o título do capítulo é Equipagem Mediúnica, e eu achei interessante porque ele faz assim, o equipamento mediúnico, né? Somos nós somos o instrumento. E é muito bacana, como a gente vê nesse capítulo, que a característica de cada médium é diferente. E eles respeitam isso. Eles não têm as mesmas faculdades mediúnicas, nem as mesmas faculdades morais. E tudo bem, tudo bem. Então, essa história de eu tocar violino e querer saber ser pianista não é importante para eles. O que é importante para eles é que eu toque violino direito, que eu me esforce em tocar violino, que eu pratique violino, né? Teve uma vez, eu não sei se foi com o João Carlos Martins, que alguém virou para ele e falou: Puxa, eu daria meia vida para tocar piano como você toca. Aí o João Carlos Martins respondeu: Mas foi isso que eu fiz. Eu toquei piano metade da minha vida. Ele tocava piano 12 horas por dia, para tocar do jeito que ele tocava, né? Então, o desejo de fazer o bem, o amor, é o amor e a vontade em ação. Isso está no livro Boa Nova, eu acho, em que Jesus fala do amor como o mármore e a boa vontade como o cisel, né? Então, se a gente coloca o amor e a boa vontade, a gente se torna trabalhadores e que eles podem confiar na gente, porque a gente vê aí que essa conversa toda que está acontecendo no plano espiritual, eles não estão nem usando psicoscópio ainda. Eles estão olhando por cima e os mentores mais elevados do trabalho, eles já sabem. E uma coisa que mexeu comigo, todo mundo tem uma ficha, vocês perceberam isso? Todo mundo tem. Tem lá a carteirinha. A gente acha que ninguém está observando a gente? Tá, tá. Quando eles veem que a Ana tá com má vontade, tá com preguiça, que ela quer fugir, que ela, em vez de estar aqui dando aula pro Chico Xavier, o que ela queria mesmo era estar dormindo no sofá do lado, e ela vem com má vontade, não estudou, e vem com cara feia, ou faz tudo correndo, ou faz reclamando. Eles estão vendo. E a gente não está falando isso para colocar medo. Não, é para a gente ter noção da responsabilidade. Por quê? Porque eles estão trabalhando, eles vão fazer 90% do trabalho, mas os 10% que a gente fizer, eles precisam saber que a gente vai estar ali para fazer, né? Então, ele passa aí o capítulo, uma parte do capítulo, está na página 30, falando de cada um dos colaboradores. E ele começa. É, não, ele começa na página 29. E ele fala o primeiro do dirigente. E ele fala: ele é um fiel instrumento do plano espiritual. Eles sabem que eles podem contar com o Raul Silva. Ele trabalha com fraternidade. Ele consegue equilibrar o grupo na onda da compreensão e da boa vontade, pelo exemplo. E aí a gente se pergunta: qual é o exemplo que eu estou dando? É o exemplo da boa vontade? O exemplo do amor? Qual é? Dentro das minhas limitações. Eu estou fazendo o melhor que eu posso?
Pelo amor com que se desencumbe a tarefa, é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados que lhe identificam na mente um espelho cristalino, retratando-lhes as instruções. Então, por ele estar levando o trabalho dele tão a sério, tudo que os mentores estão falando, ele consegue escutar direitinho. Será que ele tem as mesmas potencialidades de todo mundo? Talvez não, ninguém está falando dos tipos de mediunidade que ele tem. O que está falando, ele está sintonizado com o plano espiritual. Ele está fazendo a tarefa dele com amor. Aí, eles falam de Eugênia. E falam que ela é uma pessoa muito doce. E ela tem um futuro muito grande na expansão do espiritismo, na expansão do bem. Então, a gente vê, se ela tem um grande futuro na expansão do bem, significa que ela não chegou lá, né? É diferente do Raul. Aí comentam que ela é um médium consciente, ela é eficiente, é equilibrada e tem uma ótima intuição. O que eu queria comentar aqui? Quando a gente vê uma médium consciente, significa, para quem já estudou, já fez desenvolvimento mediúnico, sabe que no momento que a gente está dando psicofonia, pode ser uma psicofonia mecânica, semimecânica, ou sonambúlica, né? Então, o que significa isso? Significa que o espírito, na hora da aproximação do outro, do espírito comunicante, o espírito encarnado, na hora do espírito comunicante, ele pode ficar no corpo e simplesmente receber a intuição e falar. Ele pode receber a intuição e decifrar, ou ele pode, inclusive, se afastar do corpo na sonambúlica e o espírito meio que se afasta, não, ele fica pertinho, mas ele se afasta do corpo e o espírito vem e ele meio que envolve o corpo físico. E a gente vê isso com o Divaldo quando ele dá a psicofonia do Dr. Bezerra, que inclusive o rosto dele muda. Então, no caso da psicofonia sonambúlica, muitas vezes o médium nem vai lembrar o que está sendo dito. A mecânica também não se lembra, só na mecânica que lembra. Bom, aí o que está acontecendo? Ela tem consciência, então ela escuta e ela transmite. Com isso, ela consegue ajustar muito bem a comunicação. Por quê? Porque a gente sabe que o médium não é aquele que fica fazendo barulho, que fica fungando. O bom médium não precisa disso, não grita, não vai querer chutar a parede, não vai falar palavrão. Não. A gente está emprestando o nosso instrumento. Qual instrumento? O vocal. A gente está fazendo também um choque anímico naquele espírito, porque na hora que ele se aproxima do meu perispírito, o meu fluido vital vai estar reenergizando e harmonizando o perispírito daquele espírito comunicante. Eu estou aí fazendo caridade. A hora que eu recebo, né, sinto a aproximação do espírito e eu falo, eu estou com falta de ar, eu estou com muita dor de cabeça, eu não consigo enxergar, o meu fluido vital, o meu ectoplasma já vai estar lá e já vai estar cuidando dele, né? Então a gente vê que ela tem essa mediunidade eficiente, equilibrada, ela ajuda o plano espiritual quando ela está trabalhando. Aí ele continua com Anélia Araújo e ele fala: gradativo progresso em várias faculdades mediúnicas ainda em desenvolvimento. Então a gente vê que ele está trabalhando devagarinho, mas está indo. A gente vê Antônio Castro. Boas intenções com valiosas possibilidades. Ele é um médium sonambúlico. E ele precisa de mais estudo. Por quê? Porque ele se afasta do corpo físico e ele deixa o espírito fazer o que quiser. Isso é um perigo para ele próprio. Porque se eu estou sendo um instrumento de um espírito ignorante, o que será que ele pode fazer? Se eu estou em sonambulismo, ele pode pegar o meu corpo e me jogar pela janela.
Ou ele pode fazer um salseiro dentro da sala. Então, falta para ele estudo, falta para ele experiência para conseguir ser mais seguro, para conseguir controlar essa comunicação. Se é um espírito como o Dr. Bezerra, no caso do Divaldo, o Dr. Bezerra deve sair do lado do Divaldo e o Divaldo deve sentir que está no sétimo céu. Mas e se for um obsessor que nem o Gregório, do livro Libertação? É isso que eu quero? Não, eu não posso fazer isso. Fica para nós. Quando a gente estiver trabalhando num trabalho de desobsessão, vai ser Gregório, não vai ser Dr. Bezerra que vai aparecer buscando ajuda, né? Então a gente precisa, e no caso do Antônio Castro, a cuidar desse invólucro carnal quando a gente está trabalhando a nossa mediunidade. E tem que proteger, porque se a gente não protege, o que está acontecendo aí com ele? O plano espiritual fica todo mundo em alerta a hora que ele está dando a psicofonia, porque eles têm que proteger o corpo dele para que ele, para que não aconteça nada de errado, né? Aí ele fala da Celina. E aí, rapidinho, a gente percebe que desses 4 médiuns, a Celina é a que tem 5 estrelinhas, né? Por quê? Primeiro ele conta a história. Poxa, eles sabem a ficha toda, mas nesse caso, eles deixaram muito claro que é na da Celina que eles deram mais detalhe. A idade dela, o fato dela ser viúva, o fato dela ter tido um casamento por resgate. O que a gente sabe que 90% das uniões matrimoniais são de resgate. Então, se a gente casa, se a gente casou achando que a gente ia viver em lua de mel, a gente vai se frustrar. Por quê? Porque nós somos espíritos endividados. O nosso companheiro, a nossa companheira, nosso parceiro, não é perfeito. Por quê? Porque se ele fosse perfeito, ele não ia querer a gente. Porque a gente não é perfeito, né? Então, eu tenho que entender, o meu casamento é aprendizado. O que é que eu tenho que aprender? Paciência, compaixão, tolerância, não responder, né? Ou, sei, cada um de nós vai ter que saber perdoar, né? Mas o ponto é, a gente está vindo para esse reencontro, vou repetir, reencontro de almas, nem sempre afins. A gente vai para esse reencontro é para a gente ajustar, para a gente aprender a amar, não é para a gente continuar brigando, né? E eu acho que para nós espíritas, ninguém está pleiteando, não, mas ele abusa de mim moralmente, fisicamente. Não. Aí a gente volta para o amar a mim e amar ao próximo. Por quê? Porque se existe o casamento, só existe enquanto existe o amor. A partir do momento em que o amor acaba, não tem mais valor perante Deus. Aí o casamento já acabou. Vai ter que voltar. Essa é a má notícia. Então, o que a gente tem que pensar é qual é o melhor que eu consigo fazer. Então, no caso dela, ela teve um marido dificílimo, teve que tinha uma barra espiritual pesadíssima. Ela, com essa mediunidade, a gente não consegue nem imaginar a tortura que devia ter sido para ela, né? Viver numa casa com uma mediunidade dessa em que o marido tinha companheiros tão complicados, companheiros invisíveis, mas que convivem com a gente. Aí alguém pode perguntar, mas Ana, e ela não fazia evangelho no lar? Fazia, de repente fazia. Mas o que acontece? A gente traz e vem junto com a gente na nossa sintonia. Ela pode ser protegida, mas ela precisa estar vigilante o tempo inteiro. Eles estão ali, sentadinhos, olhando tudo que está acontecendo, esperando para dar o bote. É claro que cada vez que ela está fazendo evangelho no lar, ela não só está se educando, mas ela está educando também aqueles espíritos que estão lá. E que muitas vezes, 1 ano, 5, 10, eles passam de inimigos para amigos, quem sabe, não é?
E aí, então, continua, fala da Celina, como uma trabalhadora devotada, que já tinha passado por muita coisa difícil, que criou os filhos dela sozinha, que tinha passado por um casamento complicadíssimo. Então, mostrou a maturidade moral dela, muito claramente. Além disso, fala das faculdades mediúnicas dela, que estão muito bem desenvolvidas, que ela continua servindo, que ela trabalha para melhorar os valores do espírito dela, mas também para servir. E aí a gente pensa, poxa vida, né? Nessa mistura toda, como é que funciona? Funciona que eles sabem quem confiar. Porque essa ficha, esse nível de detalhe que a gente recebeu da Célia, da Celina, desculpe, eles têm de cada um de nós. Eles têm da Ana. O que que a Ana está fazendo? Tem da Célia, tem da Thaís, tem da Lúcia, tem da Meg. Dá para confiar? Não dá para confiar. Aí pensa, mas aí, a Celina, só de chegar perto dela a gente se sente bem, a gente sente paz. Quantas pessoas a gente sente isso, não é verdade? Que a gente fala, nossa, é tão bom estar perto de você, eu estou tão agitada, só de ouvir a sua voz eu já acalmo. Quantas vezes? E aí, André Luiz, Hilário perguntou, mas e aí? Mas ela já não resolveu, né? Então, isso? E eles falam, ah, na verdade, não. Por quê? Porque a Celina, apesar de passar essa sensação de paz, de reconforto, por quê? Porque saíam dela essas emanações, esses fluidos de bondade, de compreensão. A gente fica imaginando Jesus, as pessoas passavam pela sombra de Jesus e se curavam, né? Então, mas ela traz aí uma bagagem de passado. E, e eu vou fazer uma analogia depois da maratona, né? Porque o médium pode falhar a qualquer momento. Cada um de nós pode falhar a qualquer momento. O Divaldo fala, às vezes, já falou isso em várias das palestras dele, né? Não, Divaldo, você vai chegar lá, confessa tudo, eu só vou saber isso no último instante, porque até o último instante eu posso fazer besteira. E aí posso botar tudo a perder, não é? Mas eu achei bacana porque ele fala que da mesma forma que existem os elementos químicos da matéria, né? Então, doce, salgado, enfim, cores que a gente pode ver, ela, ele faz essa comparação dessa química mental. Que a gente sabe também, estudando André Luiz, que o pensamento tem forma, tem cor, tem cheiro, tem densidade, tem tamanho. Então, ela, pela qualidade de pensamento dela, ela está rodeada de florzinhas. Isso depende de cada um de nós, mas o bacana disso tudo é que todos nós, médiuns, todos nós, trabalhadores do Cristo, recebemos proteção. E ele fala isso no livro e é tão lindo. Porque se em algum momento eu achar, eu não aguento mais, eu tô sozinha, tá pesado demais, a gente tem que lembrar que do nosso lado existem espíritos superiores que estão nos defendendo nessa tarefa de amor e sacrifício. Que eles vão estar ajudando a gente a partir do momento que a gente sintonizar a nossa mente com eles, para que a gente ocupe os nossos pensamentos com coisas boas. A minha mãe sempre falou: quanto maior problema você tiver, minha filha, vai trabalhar mais, vai servir mais, vai dar mais. Em vez de falar, minha vida está muito complicada, eu estou com problema com meu marido, com meu filho, estou doente. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto quanto meu marido estava com câncer. Por quê? Porque quando a gente está com mais problema, é mais fácil a gente baixar o padrão. Então, na hora que eu tiver com mais problema, se eu ocupo a minha cabeça com coisas boas, essa proteção, essa defesa vai vir cada vez mais forte. E quer saber uma coisa? Se alguém faz o bem para mim, a minha mãe vai ficar grata por essa pessoa. O meu pai, que já faleceu há 20 anos, vai ficar grato por essa pessoa. Então, quando a Meg fez o bem para mim, e a Meg precisar de alguma ajuda, vai o meu pai, que nem sabe quem é Meg,
Mas sabe que a Meg deu mel para mim quando eu precisei para ajudar. Aí ele falou assim, puxa, mas eu não sei ajudar a Meg aqui, porque eu sou engenheiro e ela precisa mesmo é de um médico. Aí ele falou, ah, mas eu conheço um médico. Aí ele vai lá em outro espírito. A gente vê isso em André Luiz, gente. E aí, e com isso a gente vai criando a nossa rede de amigos no plano espiritual, criando a nossa fraternidade no plano espiritual, né? Então, mesmo aqueles médios ali mais seguros, como a Celina, estão passivos de uma invasão mental, como se fosse microbiana. Pensar, o Divaldo mesmo fala dos ataques que ele passa, não é verdade? No ataque que ele passou, eu acho que quando ele estava dando congresso, eu não sei se foi no Rio Grande do Sul, foi um pouco antes de começar o Covid, ele falou isso abertamente, que ele estava tão ruim que ele precisou tomar passe. Que os espíritos falaram para ele, Divaldo, você vai lá, você não vai abrir a boca, você vai chegar lá e vai deixar a gente falar, porque você está numa condição tão ruim, por causa do tanto de ataque que estava tendo nele, nesse congresso, que ele foi sonambúlico do começo até o final. E o mais interessante é ele falar isso, né? Então, a gente sabe que nós estamos ainda passíveis dessa invasão mental por esses espíritos menos evoluídos, ou por nossa causa, ou porque eles não gostam do que a gente está fazendo. Ou de repente, a Rosaura está me ajudando, e aí o meu inimigo vai lá e cutuca a Rosaura, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente traz essa imperfeição dentro de nós. Quando Jesus fala na prece, livrai-nos de todo o mal, ele não está falando do mal que está fora, ele está falando do mal que está dentro, porque é o mal que está dentro que vai sintonizar com o mal que está lá fora. Porque se o mal não tiver mal lá aqui dentro, nada vai me atingir. Mas a gente ainda não está aí, né? Então, quando a gente pensa nessa ficha psicoscópio, acho que eu escrevi errado, tá errado ali, desculpa. Psicoscópia, a gente tem que ver três coisas. Uma é o aspecto da natureza dos nossos pensamentos. E daí, reforma íntima, orai e vigiai, ou vigiai e orai, estudo, Santo Agostinho. A gente tem a receita. Receita de bolo, o problema é fazer o bolo, porque a gente está sempre muito ocupado para fazer o bolo, né? É essa ficha é o nosso currículo vital e vai mostrar de uma forma transparente quem a gente é. O que a gente recebeu dos nossos pais, da nossa família, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer, o que a gente podia ter feito. A gente viu isso em André Luiz também. Com ou sem o psicoscópio, a gente tem que lembrar que os espíritos superiores conseguem ver a gente. Por quê? Porque um espírito superior consegue enxergar a gente que nem livro aberto. Os inferiores conseguem como? Através das nossas ideias, da nossa ideia central. Eles vão saber, a Ana é muito, muito vaidosa. Ela é muito ambiciosa. E é por aí que eu vou pegar a Ana. Então, através dos meus atos, não é que eles leem todos os meus pensamentos, eles não conseguem, se eles estiverem no mesmo nível que eu. Mas eles vão ver o que eu estou fazendo. Quais são as formas mentais que eu estou criando, né? E essa informação, né, da natureza dos nossos pensamentos é importante para eles saberem quanto eles podem confiar na gente. O outro aspecto são as necessidades. Quais são as minhas necessidades? Quais são as dificuldades que eu tenho? As características que podem me fazer cair, né? E a terceira, onde é que eles precisam me ajudar, né? Por exemplo, se eu sou um alcoólatra que está tentando remissão, então eles já sabem onde eu tenho que trabalhar, no meu controle, na minha disciplina, né? E quais são os meus méritos? Quais são as minhas conquistas? Quais são aquelas características que eu consegui transformar dentro de mim mesma até agora, né? Então, existe uma conexão que eu acho que é fundamental nesse capítulo entre a personalidade e a mediunidade. Dependendo da nossa personalidade, eles vão conseguir entender a potencialidade
e o quanto a gente vai poder ser um médium ativo, confiável, para poder eles realizarem o que precisa do ponto de vista mediúnico, né? Então, quando eles estão analisando os centros cerebrais, isso a gente vai fazer na próxima semana, eu achei muito interessante, por quê? Porque o cérebro é um instrumento só. O conteúdo está na mente, a mente está no espírito, né? Mas a gente vê que eles vão analisando, porque olhando cada um, a parte frontal, a glândula pineal, por sinal, quem puder ler o capítulo 2 do livro Missionários da Luz, que fala sobre epífise, eu sugiro fazer isso, e também ver o capítulo 49 do livro Os Mensageiros, para também estudar um pouquinho mais a glândula pineal, né? Mas a gente vê, isso a gente vai ver na semana que vem, né? Que no momento em que a Celina está ligada em vibrações mais altas, que essa glândula pequenininha, né? Que fica no centro do cérebro, ela, que é a glândula da vida mental, ela começa a ficar brilhante, azulada, né? Ela é o que está fazendo a ligação entre a matéria e o espírito. Então, eles estão aí analisando o nosso cérebro, lembrando também de André Luiz falando, analisando a nossa casa mental como uma casa de 3 andares, né? Vendo onde é que estão os nossos valores, da onde é que a gente está agindo, como é que a gente está fazendo, né? E à medida que eles estão analisando dentro da nossa cabeça aqui, do nosso cérebro, eles vão estar vendo como é que anda nosso pensamento, como é que anda a nossa vontade, como é que andam os fenômenos mediúnicos, a nossa intuição, enfim, o trabalho que a gente consegue fazer. Tudo vai estar saindo, vai estar sendo retratado através dos nossos centros cerebrais. Cada um como se fosse uma gavetinha diferente. E quem quiser estudar um pouco mais essa parte neurológica do cérebro, vai ver. Tem a parte frontal que faz uma coisa, tem outra que vai sentir outra, que atrás vai fazer outra. Cada centro vai cuidar de uma coisa, não é que está tudo misturado, né? E, e para a gente alinhavar aqui a nossa conversa, lembrar que a encarnação é uma prova de longo curso. Ele fala isso da Celina. A Celina que está aí com as 5 estrelinhas dos 4 médiuns, né? Por quê? Porque a gente traz essa bagagem de passado. A gente tem imperfeições muito grandes, de vícios, de erros, de inimigos. Agora, a misericórdia de Deus é tão boa. Então, em outra vida, eu fui lá e queimei uma tribo inteira. Tinham 200 pessoas naquela tribo. E eu queimei todo mundo. Estou inventando isso. Não sei, talvez tenha queimado mais que isso. Deus não vai querer que eu seja queimada 200 vezes, porque eu queimei 200 pessoas. Senão eu teria que passar 200 encarnações sendo queimada. Na misericórdia divina, ele vai olhar e falar assim, qual é a experiência que ela precisa? E aí, às vezes, a gente vê do nosso lado as pessoas passando por experiências que a gente acha horrendas e a gente não entende. Mas aí a pessoa, em uma encarnação, ela consegue muitas vezes se ajustar com a lei de amor. Mas e os inimigos? E os outros 200? Aí é com eles. Alguns perdoaram, outros não perdoaram. Mas e a Ana? Como é que ficou? Né? Então, as nossas realizações boas de hoje são ainda muito pequenininhas, ele fala isso. Muito minúsculas quando comparadas com as montanhas dos erros do passado. Então, por mais você pensa, puxa, mas eu não fiz nada para merecer nessa vida passar o que eu estou passando. Eu não merecia que meu filho fizesse isso por mim, ou para mim, ou tivesse sido abandonada, ou, enfim, perdesse o emprego. Não. E talvez eu não mereça mesmo, pelo que você fez até agora nessa vida. Mas o resgate, ele é atemporal. A lei de causa e efeito fica impregnado dentro do nosso perispírito. Não é Deus falando, olha, Ana, você vai passar por isso. Não. É o meu sentimento de culpa. É a minha dívida chamando o devedor. Então, a gente lembrar que a gente está aqui, nessa vida, nessa maratona, como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, né? E hoje no livro dos Médiuns, a gente estava estudando o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador.
E a gente vê que se a doutrina espírita traz para a gente esse ensinamento que enche o nosso coração de confiança, de esperança, de fé, para que a gente consiga lidar com as dores do dia a dia. E hoje eu tive uma conversa muito doída fazendo um atendimento fraterno de alguém que já perdeu 4 bebês. E essa pessoa falou para mim, coisa engraçada, na segunda vez que eu tive aborto natural, todos os abortos foram miscarriages, né, aborto natural, que foi que eu encontrei a doutrina espírita porque eu estava entrando em parafuso e agora ela acabou de perder gêmeos. Ela falou assim, o jeito que eu tô hoje, eu tô sofrendo, tô com dor, mas é muito diferente do que eu estava 2 anos atrás. Porque agora eu entendo um pouco o que está acontecendo. E é interessante porque a doutrina espírita ela faz isso. Ela não muda o problema, ela muda a forma como a gente trata o problema. E aí começa a nossa cura, porque a nossa cura sai da revolta para a aceitação. A nossa cura vem através da dor para que a gente saiba amar, né? De novo, a dor que a gente não consegue imaginar. Então, para a gente refletir, primeira coisa, e a minha ficha? Botar a cabecinha no travesseiro e pensar, e a minha ficha? Como vai a minha ficha? A segunda coisa é o que eu preciso fazer para melhorar o meu instrumento. Qual é o meu instrumento? O meu instrumento é Ana, né? Eu sou o espírito eterno que nessa vida vim com esse avatar chamado Ana, que tem cabelo preto, olho castanho. Eu sou o avatar Ana. Como é que eu consigo melhorar o meu espírito? Como é que eu consigo fazer a Ana ser uma pessoa melhor? Eu preciso me autoconhecer. E a terceira coisa é o que os mentores estão procurando da gente não é quantidade, é qualidade. É a gente fazer com amor, é a gente fazer com boa vontade. A gente fazer o melhor que é possível. Também não é para a gente ficar lá encostado, né? Mas para a gente lembrar que o pouquinho que a gente faz é muito pouco, perto do, né? Quando eu penso, não, puxa, mas eu ajudei 1 hora essa semana. 1 hora numa semana de 40 horas de horário comercial, né? A gente fica até com vergonha na hora que você pensa uma coisa dessa, né? Então, mas, e mesmo essa 1 hora a gente tem dificuldade e faz reclamando muitas vezes, né? Então, como é que tá a qualidade do amor no trabalho que eu tô colocando para Jesus? E aí, na semana que vem, a gente começa, então, na parte 2 que é falando da, da Celina e dessa parte mediúnica e da epífise, tá bem? Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Quem quer comentar? Desculpa, você vê que, mesmo dividindo o capítulo em 2, a gente falou bastante. Eu teria uma dúvida, Ana. Fala, Dé. É, como a gente saber qual instrumento a gente desenvolver na Ele mediunidade? vai, Dé, ele desenvolve sozinho. A gente começa a estudar e aí, de repente, as coisas acontecem. Acontece Tá, sozinha, não sei te explicar. Você vai dar um passe numa pessoa, aí a Célia vira para mim, Ana, o que que aconteceu nesse passe? Que hora que você estava dando, eu estava sentindo calor, frio, eu estava sentindo a impregnação. A Célia vai te falar, a hora que ela recebeu o seu passe. Ou eu tô numa escola de desenvolvimento mediúnico, eu não enxergo nada em casa, e de repente eu começo a ver coisa mexendo. Existe um processo, né? Tem um curso de 2 anos que vem depois que a gente estudou. Primeiro a gente estuda o Evangelho, né? A vida de Jesus, que é o que eles chamam ensino sistematizado da doutrina espírita, né? A FEB chama de ESD. E uhum, depois a gente faz o desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque primeiro a gente tem que se educar, para tá. depois desenvolver de mediunidade, porque senão é a história da esponja branca. A gente vai começar a passar a esponja branca, vai começar a ver espírito em casa, as- vai começar a ter efeito poltergeist, dependendo da mediunidade que você tiver. Então, a primeira coisa é estudar. Estudar, fazer o ensino sistematizado. Depois, que normalmente demora 1 ano, 2 anos. A gente fez em 1 ano no nosso centro. Depois você faz o desenvolvimento da mediunidade. E aí existe um processo chamado PACEM, que você vai sentindo
A aproximação do espírito, ou desculpa, a percepção dos fluidos, né? Fluido pesado, fluido leve. Depois a aproximação do espírito, às vezes você sente do lado esquerdo, do lado direito. E quem está conduzindo, o dirigente, vai falar: o que que você sentiu? Calor, frio. Depois tem o contato, né? Essa aproximação ela fica mais intensa. Depois, contato, o envolvimento. Na hora do envolvimento, você fica, por exemplo, parecendo que você está pesando 5 quilos de tão levinha, você acha que você vai flutuar quando você está sentindo a aproximação de um mentor, ou você pode sentir dor de cabeça, enjoo, vontade de vomitar, e depois você dá a comunicação. Tá, Então, existe um processo, existe um treinamento para isso, não vai acontecer de uma hora para outra. Tem muita gente que já vem com a mediunidade pronta, né? Por exemplo, a Aline. A Aline já está com a mediunidade pronta antes dela fazer o desenvolvimento mediúnico, né? Porque os parafusos dela já vieram conectados no lugar certo. Então, mais cobrança, porque eu diria que para cada um de nós, quanto mais mediunidade você tem, maior a sua dívida, mais trabalho precisa, tá? tá, obrigada. Nada. É engraçado, Ana, que uma vez conversando com a Aline, mesmo ela ter vindo com esses parafusos certos, como foi difícil no início, né? Sem o estudo, ela entender e ela disse que passava muito mal, que ela percebia muitas coisas que não deveria perceber porque ela estava, não É, sei como explicar, mas não estava filtrando talvez a a parte boa, às sintonia, vezes exatamente, é a sintonia, Thaís. Então, quando a gente passa por uma escola, né, quando a gente estuda, a gente vai entendendo cada uma das coisas, é como se a gente estivesse lapidando aquele diamante grosso que a gente é, né? Então, o potencial está dentro de nós, né? Nós todos somos esse diamante. E aí a gente vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando. E Eu aí, gosto e da comparação da porta escancarada. A mediunidade despreparada, como nesse caso, entra tudo de negativo, de positivo. Com o estudo, vai aprendendo a fechar a porta e abrir na hora certa, na medida certa, né? uhum, uhum. E aí, Ana, eu queria. Não sei se a gente vai chegar nisso no livro, eu não acabei o livro ainda. Entender como reconhecer um médio bom, sabe? Pelos atos. O Ah, médio bom que nem a árvore, pelos frutos se conhece a árvore. E o médio bom é aquela pessoa que nem a Celina, que você chega perto, você fica feliz, você sente bem, você vai para casa leve. O médio bom também é aquele que quando que você vem, você joga todo o lixo em cima do médium, o médium não fica parecendo ameixa seca. O médium bom é aquele que conseguiu ajudar sem levar para casa, que é uma lição muito difícil para o médium. Porque normalmente a gente pega e fala assim, gente, aquela pessoa é tão pesada. Depois que eu encontrei a Lúcia, Deus me livre. Tive pesadelo 2 dias. Não, então isso é falta de vigilância do médium, né? Mas pelos frutos se conhece a árvore. O médium bom não é só, né, porque eu faço aparecer uma maçã aqui em cima da mesa. Não, não é a fenomenologia. O médium é o instrumento do bem. Mais alguma pergunta, comentário? Aqui no capítulo, deixa eu ver, 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala aqui, ó, perguntareis então, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviarão, como reconhecer os que se acham no bom caminho? É a resposta que ela fez a pergunta. É, Podereis conhecê-los pelo ensino e pela prática dos verdadeiros princípios da caridade. É a resposta. obrigada, Meg. No Obrigada. Evangelho tem todas as respostas, não é? O que a gente não acha lá, acha no livro dos espíritos. Aí você vai Não estudar é? do médios, aí já outras. Então é por isso que ele está falando para a gente estudar, né? Então a gente estuda, estuda, estuda. Por exemplo, você falou isso, e eu não lembrava que no capítulo 20 tinha isso, né? E não é dizer que eu nunca li o Evangelho, né? É só que a gente lê e relê, a hora que a gente lembra, é uma lição de humildade para a gente pensar num Divaldo que
que a Joana de Ângeles mandou ler 10 anos seguidos o Livro dos Espíritos. E durante 10 anos, Thaís, ele fez psicografia de livro. Aí depois dos 10 anos, a Joana falou assim, que bom, ótimo, agora joga tudo fora. Hã? Tudo fora? É, a gente só estava treinando você, agora joga tudo fora. Aí ele fala para ela, mas aí você não vai dar uma mensagem para mim, porque tá acontecendo, tá tudo tão difícil. Aí ela fala, o primeiro livro que ele psicografou foi O Mestre de Amor. Pega lá o Mestre de Amor, abre na página tal. Quando fala você, é você de outra mensagem para você. Então, quando a gente brinca que quando a gente está dando uma palestra, está dando um estudo, o ouvido que precisa escutar é o que está mais perto da boca que está falando. Quem aprende mais é quem está estudando, que é quem está precisando, né? Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu, de uma certa forma, entrei na mesma sintonia que a Thais. A Thais fez a pergunta abrangente: como é que a gente identifica, reconhece um bom médium, né? E eu, quando você trabalhou esse pedaço da Celina, todos os exemplos foram interessantes, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa meta, o nosso objetivo é ser como a Celina. Aí eu fiquei pensando, o que que a Celina fez para chegar a esse ponto, para estar com essa competência amorosa tão linda, né? Eu aí grifei. Primeiro, paciência com o marido bravo. Segundo, renúncia, capacidade de renúncia. Que mais? Vigilância em relação aos espíritos inferiores. Atender de modo irrepreensível as obrigações. Isso você desenvolveu muito aí, né? Não é fazer de qualquer jeito compromisso mediúnico, compromisso de trabalho, seja espiritual ou material. Tudo que a gente fizer, ter a preocupação de fazer bem feito, né? A aceitação, a resignação com o sofrimento moral. Que mais? Aqui, diligente e humilde, valiosa colaboradora. Ela não era mais uma no grupo, era a melhor, né? Muito amor fraterno, cultivava o amor em todas as circunstâncias. Mas eu até botei uma estrelinha nessa última referência, que fala que ela, amor fraterno na sua maior alegria, repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes. Gente, não tem outra saída. Se a gente não estudar, e estudar, como a gente acabou de ver aí com a Meg, não é uma vez só. A gente aprende, até de uma certa forma fica arquivado na nossa memória, mas a gente precisa reler para trazer sempre aquele conceito ao consciente, né? Então, estudar é fundamental. Nós somos abençoadas por que a misericórdia divina nos concede momentos como esse, da gente se reunir em nome de Jesus, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, né? Para melhorar a qualidade de gente, de ser que nós somos, né? Não só como médios, sob todos os aspectos. Esse pedaço aqui, quando se refere a Celina falando que ela é um acumulador espiritual positivo, luminoso, me fez lembrar, Ana, o nosso estudo hoje de tarde do Livro dos Médiuns, quando você comparou a criatura humana a uma pilha. Você está lembrado? Nós somos verdadeiras pilhas, temos polo negativo e positivo, a energia está circulando aí. E se a gente cuida direitinho dessa pilha, com esses valores que a gente acabou de recordar rapidamente, nós vamos ter um teor vibratório positivo de muito boa qualidade, o que é bom para nós e é bom para aqueles que convivem conosco, né? Por isso é que todo mundo tem sensação de paz e reconforto perto dela.
que a gente possa aí, nossa finalização hoje, colocar como objetivo ser essa pessoa que transborda perfume, que transborda conforto, que transborda paz, que leva amor, consolo, para todos aqueles que buscam, encarnados e desencarnados. E uma coisa que está vindo aqui para agora, para mim, gente, é que quando a gente faz o evangelho no lar, isso é muito importante agora. A Rosário e eu conversamos disso um tempo atrás. Nossa casa se transforma num pontinho de luz, os mensageiros vêm para o plano material e eles precisam de um lugar para recarregar as energias deles. E é quando a gente cuida do nosso lar, quando a gente cuida da nossa vida, imperfeitos que somos, porque aqui a gente viu que ninguém precisa ser perfeito. A gente precisa estar se esforçando, fazendo o melhor que a gente pode. Eles vêm e a gente já está fazendo caridade, inclusive, para eles. E no momento em que o mundo está passando por uma ventania tão grande, um transtorno tão grande, dores tão profundas, o plano espiritual nunca teve tão presente, talvez. Então, que a gente consiga colocar o nosso lar como esses abrigos para os mentores, para eles poderem ajudar o planeta nessa nossa nova renovação, né? Então, que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite.